Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, dia 21, mês de setembro. E nós temos nessa jornada até o dia da eleição de buscarmos fazer o link do que é esse momento eleitoral, político, com a palavra do Evangelho trazida por Nosso Senhor Jesus Cristo. Para tanto, cabe a nós buscarmos essa compreensão e esse entendimento, visto que é importante para a sociedade, uma vez que as escolas não trabalham esses temas de política, de religião e evangelho, da sua importância. Cabe a nós, cidadãos, fazer com que isso aconteça. Eu sempre digo que, para aqueles que ouvem a primeira vez, me sinto preparado para debater sobre o tema, de forma que já exerci cargo público. Fui o vereador mais votado da minha cidade, fui candidato a prefeito também. Ainda lancei em ato uma candidatura a deputado, mas na época avaliei não ser o momento. De forma que no Evangelho também, há mais de 6 anos, já trago essa leitura diária, o que tem me ajudado a compreender melhor esse aspecto espiritual trazido para o mundo físico e mental. Nesses 3 mundos que a gente deve considerar se realmente a gente quiser trazer plenitude para a nossa vida e felicidade e força para encarar qualquer que sejam os objetivos. E o Evangelho de hoje nos faz a seguinte mensagem segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhes: "Segue-me." Ele levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa com Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu e perguntou a pergunta e respondeu: "Aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Veja, Jesus aqui justifica o nosso dever de tratar sobre política e religião. Porque se houvesse já tudo bem definido, não haveria necessidade. Mas há muitas dúvidas e há muitas maus interpretações sobre as duas partes. E sobre uma parte de uma para com a outra. E sobre quem está de fora para com cada parte. De forma que nós precisamos primeiro ter consciência que se faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, é importante. Se faz parte dessa organização desse planeta que nós passamos, essa temporada aí, esse curso de férias da eternidade, aqui nessa aprendizagem e nessa lida com o nosso aperfeiçoamento dentro das situações diversas diárias que nós nos colocamos, é importante que nós compreendamos os aspectos funcionais, tanto desse planeta físico que nos acolhe para essa experiência, como também espirituais, que está relacionado com as origens de onde nós viemos e para onde nós vamos depois que passarmos aqui por esse curso de férias, digo de férias universais, né? Porque no meu entender a alma nunca morre. E aqui nós passamos 80, 100, 120 anos, um curso de férias. Depois retornamos com as experiências adquiridas, com as aprendizagens adquiridas. E aí nós não podemos mais nos pegar naquela pergunta: qual o sentido da vida? A resposta está no nosso aperfeiçoamento. O sentido da vida está em passar por experiências que nos conduza ao nosso aperfeiçoamento, à expansão da nossa mente, da criação, da cocriação, da organização e dessa constante evolução universal. E como parte deles, nós também temos esse processo. E trazendo mais especificamente para a situação eleitoral, é mais do que importante nesse momento de reta final que se aproxima as eleições, que nós coloquemos os pés no chão. Coloquemos os pés no chão para não nos deixar envolver por as energias que sustenta a corrupção dentro do sistema.
principalmente para as pessoas mais esclarecidas, aquelas que estão no dia a dia, nas redes sociais, se conectando com as notícias, que vê os descasos que é daqui a 15 dias, de amanhã a 15 dias, quando passar a eleição, vamos começar todo o sistema de reclamação novamente. Mas por quê? Porque a escolha não tem sido a melhor possível. Muita gente boa. Tem um colega que foi vereador em Santana do Ipanema, que o nome dele, não precisa falar aqui o nome dele, né? Mas assim, ele era muito atuante. Perdeu a eleição, desistiu de lançar candidaturas novamente. E era uma pessoa muito respeitada no mandato dele, porque tinha a defesa do público como prioridade. Eu exerci essa prioridade também na minha vida pública no município, mas infelizmente fui forçado a me retirar, possivelmente de forma, não sei, não vai ser permanente, né? Porque às vezes a gente é forçado a se retirar para buscar outros caminhos e adquirir mais força, mais robustez para retornar, se caso for vontade de Deus, ou para seguir a vida por outros caminhos. Porque o sistema ele se retroalimenta de uma forma corrupta e às vezes você não consegue, no caso do meu município, sequer alinhar um entendimento entre aqueles opositores, porque veja, às vezes a oposição ela é feita de uma forma baseada em um valor superior da raiva. E onde existe o valor superior da raiva, não se tem condição de ter a construção do que é necessário para a transformação e para a mudança. A raiva, ela cega de forma que nós acabamos não vendo o quanto é importante, ao invés de nós vivermos apenas aspectos negativos, o quanto é importante trazermos aspectos propositivos. Como que eu vou cuidar daquilo que eu quero mudar? O que é que eu pretendo fazer? Qual a viabilidade? Quais as informações que eu tenho técnicas? Porque viola de boca todo mundo toca. Informações técnicas. E no caso da política mais específica, de onde é que vai vir os recursos para que eu possa fazer aquilo que eu estou propondo mudar? Qual é a sustentação que tem a minha conversa? Tudo isso aí vai ajudar no convencimento das pessoas para que elas sintam coragem de fazer a transformação. Se as pessoas não verem isso, não vão fazer transformação nenhuma. Só por dizer isso aqui está errado, aquilo lá está errado. Me diga, no planeta Terra, qual é o canto que não tem problema? Ou então, se mudar, realmente vai resolver todos os problemas? Problemas sempre vão existir. Agora, meios diferentes de fazer as coisas os que são necessários para que se haja a aproximação dos setores da sociedade a apoiar aquela nova experiência que está se propondo. Mas quando isso não existe, só existe crítica, só existe raiva, só existe ódio, só existe destruição, a primeira coisa que se inibe é os aspectos do bem. Eu dizia para mim antes da campanha o seguinte, que só disputaria uma eleição se aonde eu fosse sentisse a presença de Deus, sentisse as forças do bem reinando ali. Se eu sentisse maldade, se eu não sentisse a presença do amor divino. E o amor divino, o que é que Jesus Cristo faz nesse evangelho? Ele vai para a casa de um cobrador de imposto, ou seja, de um político que roubavam da sociedade. Junto a ele veio outros. Jesus fez o que? Se sentou no meio deles e no final ele justificou: eu vim para ajudar na salvação, ou seja, eu estou aqui ele estava ali para conversar com eles e para mostrar outros caminhos, que de certa forma é o que nós fazemos aqui quando a gente lê esse evangelho com esses aspectos políticos. Não é só para os eleitores, não, é para os candidatos também. Como eu já fui político, né, já exerci mandato público, já fui o vereador mais votado da minha cidade, já disputei eleição para prefeito, fui aceito no partido da época para ser candidato a deputado estadual, resolvi regredir, estava sendo muito ameaçado na época. É um problema sério o sistema, né? E eu que não só falava, protocolava na justiça antes de ir para a tribuna dizer o que tinha feito,
Isso incomodava diretamente, porque a justiça, não sei se você sabe, ela só age se for provocada. E falar só de boca não provoca a justiça, por mais que seja na tribuna da Câmara. Mas quando você protocola no sistema judiciário as denúncias, isso você acorda a justiça e ela começa a trabalhar no sentido de buscar a regularidade daquilo, esclarecimento daqueles pontos. E eu sempre fazia isso, né, pé no chão, nunca recebi nenhum processo contra, porque só fazia respaldado nos aspectos legais e procurava pautar a minha vida com a ética necessária para estar respaldado também moralmente. De forma que, por não conseguirem me acessar moralmente, por não conseguirem encontrar falhas na minha conduta, tive 3 atentados, 4 posso considerar, contra a minha vida. De onde veio? Concretamente, quem sabe? Deixei para lá, não paguei investigação particular, o sistema exposto aí não quis investigar. E aí, como é que fica você, como é que fica a família? Né? É sério as coisas, a pegada é séria. Tive medo em algum momento? Não, sempre me coloquei na mão de Deus, não tenho medo de nada. Não tenho medo de nada, essa vida é uma passagem, é uma escola que a gente precisa escolher os caminhos por onde seguir. Agora, eu também, a política é uma representação pública. Para mim estar na condição que eu tinha mostrado o caminho, precisava da maioria e de uma união entre a oposição. Não houve isso aí. Bom, de forma que a mensagem que fica aqui é essa que Jesus nos traz. Não olharmos com olhos críticos de dizer, eita, ó, o bando de ladrão, o bando de corrupto. Mas o que é que eu estou fazendo? E nesse momento eleitoral, qual é a posição que eu estou tomando para não ter esse bando de ladrão, esse bando de corrupto lá na representação? Mas, Cosme, não existe bons candidatos, são tudo farinha no mesmo saco. Se você vê por esse aspecto, então o que é que você faz? Você diz ao sistema, olha, eu não estou concordando com a forma de você selecionar, precisa modificar, logo eu vou justificar meu voto, não vou escolher ninguém, né? E estou sendo mais um ali. Já pensou, 50%, 60% da população dizer, não, eu não estou me sentindo representado, então vou só justificar meu voto aqui. Sistema, a minha mensagem para você é o seguinte, olha, não estou satisfeito com a forma que você está me trazendo os candidatos, mude essa forma, atualize essa forma, a forma de eu protestar isso é justificando o voto, não tem outro jeito. Não tem outro jeito, aí o sistema vai entender e vai ter que refletir referente. E nós já trouxemos 3 propostas de mudança.